E aconteceu o que todo mundo esperava, não é surpresa pra ninguém, mas Blade foi mesmo cancelado. Isso é o que diz Jeff Snyder, o Chiliquenta, em seu podcast que ele comanda junto com John Rocha, o Hot Mic. E o Jeff Snyder foi lá no podcast e mandou essa braba. Ele virou e falou assim: ouvi dizer, existe um rumor rolando que Blade arrastou pra cima, que Blade cantou pra subir. Não vai ter mais o filme Blade com Mahershala Ali na Marvel Studios. Finalmente a Marvel se tocou que esse filme não vai pra frente. E em seu lugar, Blade será apresentado sim, mas em um projeto Midnight Suns, que é a reunião de personagens desse lado mais místico, oculto, sobrenatural da Marvel Studios. E aí a notícia se espalhou, tomou a internet e Blade está assim oficialmente cancelado. Vamos voltar um pouquinho do que o Jeff Snyder falou. Ele disse que é um rumor, que ele ouviu falar. Tá? Ele não está dando certeza, ele não está dizendo que conversou com pessoas importantes e influentes dentro da Marvel Studios que deram a certeza, confirmação de que Blade não está nos planos futuros da Marvel. Ele disse que é um rumor, que ouviu falar. Ouviu falar que Blade vai ser cancelado, a gente está ouvindo falar há uns 5 anos. Né? Se contar aqui todos os vídeos de Blade que eu fiz, pelo menos metade deles eu estou falando que há rumores de cancelamento. Blade é um filme complicado. Ele foi anunciado em 2019. Num line-up que, putz grila, cara, que foi feito, aquele painel foi feito em cima de uma cabeça de mula enterrada. Porque Eternos, Thor, Amor e Trovão, Viúva Negra e Blade, todos tiveram problemas de produção. Inclusive o Doutor Estranho Multiverso da Loucura com o Scott Derrickson no palco, que ele ainda era o diretor, ele seria demitido para a entrada do Sam Raimi. Então foram projetos complicados que a Marvel teve, foram todos anunciados no mesmo dia, nessa fatídica Comic Con de 2019. E entre todos os anúncios, Kevin Feige, a última coisa que ele falou é: não, fica todo mundo aqui no palco, porque tem um anúncio para fazer. O filme Blade será feito, o ator tá aqui, Mahershala Ali. Eu sempre falo aqui no canal que foi feito um inverso, né? Um inverso da lógica. Porque geralmente você anuncia o projeto, aí escolhe um diretor, roteirista, aí os caras desenvolvem o projeto, desenvolvem o roteiro. A partir daí, pela demanda do roteiro e pela ideia que o diretor já tem de como será o filme, é escolhido um ator. Não raro, mas não é o ideal, o ator é escolhido antes. E aí o ator vira um ponto focal, porque o filme se desenha todo em volta dele. E esse foi o problema de Blade. Nada que se desenvolvia em volta de Mahershala Ali agradava o ator. E ele pediu para refazer tantas vezes o roteiro, e Kevin Feige também estava sem pressa, falou que queria fazer o filme só quando tivesse bom. O filme começou a ser desenvolvido se passando na década de 30, na era do jazz, no sul dos Estados Unidos, e acabou sendo recusado. Aí parte da produção vai virar Sinners, Pecadores, e tá concorrendo Oscars hoje em dia. A figurinista, por exemplo, pegou vários projetos de figurino de Blade e levou para Pecadores. E Blade ficou naquela, vão ter que refazer o roteiro agora, para um roteiro mais contemporâneo. E até agora não sai. E vai-se o ano de 2025, chega 2026 e nada de Blade. Eu costumo falar aqui no canal que Blade é um projeto que é bem recebido na Marvel por conta do histórico de Blade. Blade é um filme importante para a Marvel porque abriu as portas da Marvel fazer filmes de qualidade sobre os seus personagens de quadrinhos. O primeiro Blade foi um divisor de águas de cinema, a gente sabe disso. Que abriu caminho para Homem-Aranha, que abriu caminho para X-Men, enfim. Então é importante que a Marvel use o Blade com respeito que Blade merece. Agora, o filme não está saindo. O filme não está encontrando seu caminho. Não acho que a Marvel abandona Blade. Talvez a Marvel abandone Mahershala Ali. Talvez Mahershala Ali abandone Blade. E esse filme seja feito no futuro sem Mahershala Ali, com outro ator. Eu acho que na ordem de probabilidades tá essa. Eu acho que Blade com outro ator é mais provável. Depois, Mahershala Ali. E só depois Wesley Snipes. Uma volta do Wesley Snipes interpretando Blade, eu não vejo acontecer, embora tenha sido muito recebido Blade no Deadpool e Wolverine. Mas, Midnight Suns, como é que faz? Esse projeto de Midnight Suns já tá rolando tem um tempo também que a gente tá falando dele aqui no canal. Volto a falar Midnight Suns várias vezes aqui no canal.
E olha só que coisa engraçada. Blade não está sendo mais desenvolvido. Agora Blade será usado em Midnight Suns. Cara, Midnight Suns nem desenvolvido está sendo. Não há anúncio para Midnight Suns. Não há anúncio, não há data, não há diretor, não há ator, não há nada de Midnight Suns, além de rumor. Só tem rumor. É um filme que está se mantendo com disse-me-disse, com talvez, com quem sabe, com eu queria, e sendo sustentado apenas pela vontade dos fãs mais hardcore dos quadrinhos que se lembram do Midnight Suns na Marvel quadrinhos e talvez videogame, mas que é pouco para sustentar um filme longa-metragem. Ainda mais nessa fase da Marvel, onde nem tudo tá dando super certo. Então é mais provável que a Marvel se foque em continuações, Quarteto Fantástico 2, Shang-Chi 2, Thor 5 já, do que voltar e fazer um filme sobre personagens que, francamente, pro público geral, não fazem muita diferença. Que lembrança vocês acham que o público casual tem de Motoqueiro Fantasma? As piores possíveis. Então não dá pra fazer um filme longa-metragem que se projeta fazer 500, 600 milhões de dólares e contar apenas com fã de quadrinho. Contar apenas com nerd. Nerd não enche cinema no mundo todo. Não dá. A quantidade de nerd que tem no mundo que vai se interessar por um filme Midnight Suns não dá a bilheteria que eles precisam para pagar o filme. Então, antigamente, quando vinha um James Gunn com Guardiões da Galáxia, com personagens completamente desconhecidos do grande público, a Marvel estava em alta, tudo que fazia dava certo. E aí podia arriscar. Agora não pode mais. Eu duvido muito desse projeto Midnight Suns, que é tão antigo quanto Blade, embora ele nunca tenha sido apresentado realmente num palco, numa cronologia, agendado. Não tem nada desse filme, nada desse filme. Eu acho muito difícil que Blade apareça em Midnight Suns. Eu acho mais fácil o filme Blade futuro, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, do que o Midnight Suns rolar. Então o Jeff Snyder jogou essa ideia aí, é um rumor, é o que não está verificado ainda, pode acontecer ou não. O Jeff Snyder ele tem uma certa quantidade de acertos. Ele foi o primeiro que falou do Harrison Ford, por exemplo, no Capitão América Admirável Mundo Novo. Mas que ele é muito claro quando ele diz que ouviu falar. Então não dá para tomar isso como verdade. Mas não acho difícil também de esse projeto, Blade, que não sai do lugar, seja cancelado e Blade seja zerado, para pensar em futuro. Eu também não acho que um filme Midnight Suns seja algo que vá fazer muito sucesso nesse momento. A Marvel vai focar mais em continuações nos próximos anos, pode ter certeza disso. Já está fazendo isso, inclusive. Mas e você, o que você acha? Blade acabou, Midnight Suns, volta Blade, volta Wesley Snipes, qual a sua preferência? Escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já, tchau! E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.